Uhul! Salve, acelerados! Vocês sabem que no mundo dos carros, e principalmente dos supercarros, a matemática é uma donzela ingrata. São os números que definem um superesportivo, seja de potência, seja de 0 a 100, de velocidade máxima, etc. No caso da nova geração do Porsche 911 GT3 RS, a história é parecida, mas com uma diferença importante. Isso porque não são os 525 cavalos do motor ou o insano 0 a 100 em 3.2 segundos por um carro de aspiração natural que importam para esse carro. Não, o dado que importa aqui é de downforce, ou seja, a famosa pressão aerodinâmica. O GT3 RS gera 2 vezes mais pressão aerodinâmica do que a geração anterior do GT3 RS. E não só isso, 3 vezes mais downforce do que o atual Porsche GT3, um carro que virou 58 na mão do Rubinho na volta rápida e definitivamente não é um carro devagar. Então, como a Porsche conseguiu essa mágica dos números de fazer tanta pressão aerodinâmica nesse carro? Bom, vamos lá descobrir. Basicamente, a gente consegue dividir as iniciativas da Porsche entre frente e traseira. Eu vou começar aqui na parte dianteira. Explico. A Porsche optou nesse carro por fazer um sistema de um radiador. Geralmente, os 911 têm 3 radiadores. Um fica aqui, um fica no meio, menor, e outro fica na outra roda. Por que isso? Para ter espaço exatamente para o porta-mala. O Porsche 911 é um carro de motor traseiro e o porta-mala fica na frente, por isso um radiador pequeno aqui. No caso do GT3 RS, que é um carro basicamente de pista, a Porsche resolveu eliminar os radiadores das laterais e botar um maior no meio. Esse maior no meio, inclusive, tem mais superfície de contato do que os 3 juntos dos 911 normais e do GT3 normais. Isso significa dizer que o espaço que era ocupado pelos radiadores aqui e aqui na frente agora está livre para a Porsche botar um bando de flaps e aletas e asas e tudo mais e trazer muita aerodinâmica ativa para esse carro. Significa dizer que conforme você dirige, conforme os computadores aqui vão entendendo como é que está a sua direção, em que momento você está, se você está na reta, se você está numa curva, para que lado você está na curva, os flaps aqui abrem e fecham e alteram o ângulo de entrada do ar exatamente para poder grudar ainda mais o carro no chão. No caso aqui do GT3 RS, ele produz na dianteira 260 kg de downforce a 285 km por hora. E produzir downforce na dianteira é uma parada muito difícil, complexa e reservada basicamente a carro de corrida. Então, realmente é um diferencial muito legal de conseguir botar tanto peso, tanta pressão em cima das rodas dianteiras. Antes de passar para a parte traseira, eu vou passar rapidinho aqui pelo meio do carro, que tem um detalhe interessante. Dá para ver essas 2 aletas aqui no teto e elas têm uma curvatura bem interessante, porque a ideia é o seguinte: o ar que está saindo quente daquele radiador ali na frente passa por aqui por cima e essas aletas aqui, elas expulsam o ar quente para ir para fora da entrada de ar do motor. E por que isso? Motor de aspiração natural gosta de ar frio. A própria Porsche estima de que um aumento de 10 graus de temperatura no ar que entra no motor significa 15 cavalos a menos de potência. Então, daí tamanha preocupação em fazer com que o ar que entra no motor esteja sempre bem geladinho. Agora vamos para a parte de trás, que inegavelmente é o grande apelo do novo 911 GT3 RS. E não estou nem falando do motor 4.0 de 6 cilindros aspirado, que agora tem 525 cavalos e algumas melhorias aí de entrega de potência. Não, o mais importante é essa gigantesca asa traseira, que está 40% maior do que na geração anterior, que já era gigante, né? Então, realmente a Porsche aumentou o tamanho da asa, botou mais elementos aerodinâmicos na parte de baixo do chassi, e essa parte traseira do GT3 RS gera 600 kg de downforce, ou seja, somando os 600 kg daqui com os 260 da dianteira, ele gera 860 kg de downforce a mais de 280 km por hora. Isso significa dizer que tem mais da metade do peso desse carro, que pesa 1.450 kg, pressionando ele no chão para ele ir muito rápido nas curvas. Mas a aerodinâmica, meus caros, ela é uma faca de 2 legumes, como diria o outro.
ela faz tanto você grudar nas curvas, como funciona como basicamente um paraquedas nas retas, né? Então o que a Porsche fez para fazer com que esse carro fosse rápido, tanto nas curvas quanto nas retas? Bom, usou uma solução muito típica dos carros que sofrem de muita aerodinâmica, como por exemplo a Fórmula 1. Usou um sistema chamado DRS, sim, é a famosa asa móvel. Então chega aqui, dá para ver esses cilindros aqui, esses atuadores aqui na asa, que eles são responsáveis por mudar o ângulo da asa conforme a sua necessidade. Então, vamos dar um exemplo. Na curva, os computadores entendem que a gente precisa do máximo de pressão nas rodas, então ela deixa a asa num ângulo que pressiona o máximo possível, que traz o máximo possível de downforce aqui. No caso, quando você acelera na reta, o computador já entende aí por diversos parâmetros que ele consegue analisar, ele entende que você não precisa do downforce naquele momento. Na verdade, naquele momento você precisa de potência e o mínimo de arrasto aerodinâmico possível. Então essa asa muda o ângulo, fica completamente reta e o carro consegue aproveitar aí toda a potência dos 525 cavalos. É basicamente com essas soluções aí super tecnológicas e vindas direto do mundo das corridas, da Fórmula 1 principalmente, que a Porsche usou para deixar esse carro ainda mais rápido do que a geração anterior. E tem outros detalhes, outros guerigueres interessantes na parte de dentro, também inspirados em carros de corrida. Então vamos lá ver como é que tá. Bom, aqui dentro as soluções são para diminuir o peso, né? É um carro que tem 1.450 quilos, ele só tem 15 quilos a mais do que o GT3 normal. E olha a quantidade de coisa, de elemento que ele tem a mais. Então, realmente a Porsche usou muitos elementos aqui leves. Por exemplo, fibra de carbono, a porta inteira é fibra de carbono. Não tem maçaneta, eles optaram por isso aqui, por essa cordinha aqui, que certamente é mais leve. E também não tem banco traseiro e a gente está aqui com os bancos de fibra de carbono. Outra coisa muito legal é esse volante, que os Porsches atuais já são conhecidos por ter muitos elementos aqui no volante para você ajustar, típico de carro de corrida mesmo, típico da Fórmula 1. Esse carro é interessante que ele consegue ajustar diversos elementos para quando você estiver na pista. Por exemplo, tem um botão aqui que eu consigo ajustar a entrega de potência nele quando eu estou acelerando e o quanto que o carro rotaciona quando eu estou fora do acelerador, hein? Ele consegue ajustar isso num ajuste ali que vai de menos 4 até mais 4. Então são 8 posições diferentes, tanto para a parte de pé embaixo quanto na parte de pé fora. E tem outros diversos aqui elementos. Você pode mudar também até a compressão das molas aqui através desse outro botão aqui embaixo. Inclusive você pode mudar a compressão das molas na dianteira e na traseira diferente. Enfim, para quem gosta de ir para a pista, de fazer um track day, realmente é um carro 100% customizável para você fazer tudo isso. Bom, depois de eu falar tudo que tem de tecnologia, todas essas inovações técnicas que o novo GT3 RS trouxe na teoria, vamos entender como funciona na prática. Então, é hora de botar balaclava, capacete e ir para a pista ver o que acontece. Bom, e o lugar escolhido para a gente experimentar o GT3 RS não é menos especial do que o carro. Estamos em Silverstone, na Inglaterra, num típico dia britânico de frio, chuva, pista molhada, mas é aqui que aconteceram diversas histórias do mundo da Fórmula 1, aqui que Senna teve momentos incríveis. Recentemente Hamilton e Verstappen tiveram duelos também históricos e a gente está aqui hoje para conhecer tanto o GT3 RS quanto essa pista de 5,9 km e 18 curvas, que eu confesso que eu dei uma treinadinha no simulador por 2 semanas para ver se eu entendia alguma coisa sobre elas. Vamos ver se serviu de alguma coisa, né? Vamos lá? Bom, meus amigos, cá estamos, Silverstone, Porsche 911 GT3 RS, pista úmida e, cara, 525 cavalos, 9.000 RPM e downforce, tecnologias dignas de Fórmula 1. Vamos ver o que acontece. A primeira coisa maravilhosa é o som desse motor girando a 9.000 RPM. Gente, preciso confessar pra vocês, se é que dá pra ouvir alguma coisa. Eu treinei em Silverstone durante 2 semanas no simulador lá na sede do Acelerados. Só que eu não treinei na chuva
E vindo para cá, a gente até tenta lembrar das curvas, mas não é a mesma coisa. Tá ajudando com certeza, mas não é a mesma coisa. Mas gente, é emocionante de passar aqui por essas curvas tão históricas para a Fórmula 1, onde Ayrton Senna, Lewis Hamilton fizeram tanta história. Saindo um pouquinho da pista e entrando nesse carro. Cara, que incrível isso. Não só os 9.000 RPM, né? Não só o quão maravilhoso é esse motor 4.0 aspirado, mas isso aqui é praticamente um carro de corrida Road Legal. E por que eu digo isso? Não só por todo aquilo que eu falei para vocês de aerodinâmica ativa, que está acontecendo conforme eu vou dirigindo aqui, acelero e viro o volante. Tudo isso os computadores estão percebendo e alterando os flaps e asas conforme eu dirijo. Mas o resto todo o fato dele ser muito leve, de fibra de carbono, é um carro que você ouve o barulho dos freios, aquele barulho típico de carro de corrida mesmo, um barulho metálico dos freios. É um carro de corrida que foi feito aqui, Road Legal, né? Você pode andar na rua com esse carro, apesar de que o habitat natural dele é um lugar como esse aqui, a pista de Silverstone, e é simplesmente sensacional. Lembrando que a gente está com a pista úmida, não estamos com o máximo da aderência possível, mas assim, você vê claramente você vê claramente que com mais rápido você vai, com mais confiança você cria no carro, mais você provoca ele, significa que mais ele bota de potência no chão. A pressão aerodinâmica funciona assim, né? Quanto mais rápido você vai, mais pressão, mais força o ar está fazendo no carro para grudar ele no chão. Então é aquilo, quanto mais rápido você vai, mais rápido você vai ainda mais. Então é um carro que você precisa criar confiança, precisa confiar que ele vai aguentar o que você está disposto a dar para ele. E gente, não tem nem o que falar, só escuta. É um carro que, conforme você vai confiando nele, você vai melhorando volta a volta, claramente, ele vai te dando mais confiança, ele vai mostrando que tem muito mais limite do que eu estou preparado a impor para ele. Mas é simplesmente impressionante o que um carro desse faz. Eu estou me sentindo aqui em Silverstone praticamente conhecendo a pista realmente num carro de corrida. Acho que teriam poucos carros mais indicados para conhecer uma pista do que um GT3 RS, do que essa geração específica. Que carro bem feito, que carro bem construído, e que privilégio poder estar dirigindo esse carro nessa pista, onde tanta história da Fórmula 1 aconteceu e onde a gente está usando tecnologia de Fórmula 1, né? A gente está aqui com... Gente, é muito legal, o sistema DRS, o que abre e fecha a asa igual a Fórmula 1, é muito legal. Você vê claramente aqui pelo retrovisor externo, dá para ver a asa abrindo e fechando conforme você ou dá mais pé ou vir volante. É uma tecnologia vinda diretamente das pistas que a Porsche realmente usou aqui para um carro de rua, talvez pela primeira vez na história, mas de uma forma assim muito inteligente, né? Um sistema que não deixa você fazer bobagem, digamos assim. Você não pode ativar o DRS numa curva. Eu até tenho um botão aqui no volante, que se eu apertar agora vai funcionar, mas quando eu chegar na curva, se eu apertar e quiser abrir a asa, ele não deixa. Então, digamos assim, a prova de loucuras, e ajuda muito, tanto aqui a botar a aderência no chão, a grudar o carro, quanto na pista, quanto na reta, perdão, na hora que ele abre a asa e nos dá permite ao motor 4.0 jogar toda a sua potência no chão sem nenhum freio aerodinâmico, né? Essa é a sacada do DRS, ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto ele te gruda no chão, quanto ele te libera para acelerar na reta. E meu amigo, que motor, que carro! É impressionante, a cada volta ele fica melhor, a cada volta é mais divertido, a cada volta você freia um pouco mais lento, você vai confiando mais, você vai entendendo mais os limites do carro, ele vai permitindo muito mais. Eu estou sendo brutalmente conservador aqui, porque é um carro de 2 milhões de reais, e dois, porque está úmido, né? Não tem muito como fugir disso, tem que tomar cuidado, mas assim, ele passa uma confiança
de que tudo que eu tô fazendo aqui, ele vai aceitar. E caso eu faça alguma pequena bobagem, vai ser fácil, bem fácil de trazer ele de volta. Vocês viram que deu umas escapadinhas, mas não é complicado, não é difícil trazer ele de volta pro traçado dele, explorar o máximo que esse carro tem. É realmente um trabalho aí da Porsche. O pessoal da Porsche estava conversando aqui com os engenheiros. Eles falaram que foi um dos projetos mais complexos da história da Porsche, até porque o GT3 RS anterior era muito bom. Então, como eles melhoram isso? Eles apostaram na aerodinâmica ativa e dá para perceber que a aposta foi certeira, porque você sente o carro muito na mão. Apesar de uma condição como essa, uma condição tipicamente britânica, você sente o carro na mão em todos os momentos e você sente que esses 525 cavalos empurram o carro na reta de uma forma impressionante, enquanto ao mesmo tempo o carro gruda nas curvas e nos dá muita confiança para dirigir cada vez mais rápido e para virar aqui dezenas de voltas seguidas. Eu acabei de dar 6 voltas nesse carro, não senti absolutamente nada de mudança de feeling do freio, de pneu esquentando, de nada. É um carro feito para você levar para a pista e ficar aí horas se divertindo no track day. É simplesmente muito, muito, muito legal. O 911 GT3 RS. Daqui a pouco a gente vai voltar lá para o centro da Porsche, para o Porsche Experience Center, e o piloto da Porsche vai olhar os meus dados aqui da telemetria que o aplicativo da Porsche no celular passou, e ele vai me dar umas dicas de como eu posso ser mais rápido ainda, que eu vou voltar para a pista ainda hoje na parte da tarde. Então segura por aí que eu já volto tentando ser um pouquinho mais rápido aqui, tentando trazer algumas outras dicas dos pilotos da Porsche para como tirar o máximo desse carro. Beleza? Até já já. Usually, especially in the race car, well, we put a cone there, but you want to use as much curb as possible there on the right. Okay, use the curb. Because it just opens the corner up quite a bit. So that's really helpful. More curb Plus, on the right. especially in the damp, if you stay a little tighter, there's more grip then, and it gives you also better radius. Here for the dry, I would turn in quite a bit earlier, but for the wet it's okay because outside is more grip, so that's pretty good. Here you need to turn it earlier, so the cone is usually the apex, so make sure that you're always at the curb where you see the cone. Let's look at your brake application. Let's look. The tendency is okay, but also you can, especially on the straight, just try it on the straight. Really just hammer the brakes to see the how the braking car power settles down, and it's a big eye opener, honestly. Good. Thank you. Very well. Appreciate it. Good job. Salve galera, estamos aqui de novo no cockpit do GT3 RS, dessa vez em uma outra unidade. Deu para perceber que o cinto agora é azul. E o mais importante do que isso, tá sol, meus amigos, a pista secou. Então, vamos entender o que mudou na pilotagem desse carro em relação a de manhã, que estava bem molhado. Eu também recebi dicas de pilotagem do piloto da Porsche, que me falou algumas coisas básicas. Freia mais forte e procura mais a tangência às zebras. Vamos ver se eu aprendi o que o rapaz me contou. Uau! Gente, no seco é outra parada! Agora eu consigo entender quando o Rubinho faz a volta rápida e fala: não dá pra falar! Não dá pra falar mesmo. Uau! Pessoal, gruda demais! O carro não sai por nada, é muito seguro, é muito na mão, muito fácil de ir rápido, muito fácil de criar confiança. Muito. Nossa, dá pra ficar o dia inteiro brincando disso aqui. Uau! É muito na mão, ele gruda. A capacidade que ele tem de grudar nas curvas e a capacidade que ele tem de frear com esse aerofólio traseiro funcionando como um freio a ar é incrível. Olha,
Eu tô aqui com o cronômetro do aplicativo da Porsche. De manhã eu tava fazendo 2,40. Agora já deu 2,28. Mudança grande nas condições da pista, né? E também na minha confiança de estar dirigindo com esse carro. Agora aqui no seco, já depois de aprender como ele se comporta. Meu Deus do céu. Uhul! Última volta, vamos! Aqui é flat! Caralho, que capacidade de frenagem, gente. Que incrível isso. Nossa, isso é muito bom. E 26, Guigão. 2,26. Já baixei 2 segundos. Em uma volta, eu criei confiança para baixar 2 segundos já. Que tesão de carro, que tesão de pista. Que foda. Que dia, meus amigos acelerados. Que dia. Ó, e já tô 1 segundo mais rápido de novo nessa volta. É que agora a gente vai voltar pro box. Mas, nossa senhora, que dia, galera. Que dia, que carro. Que baita carro, que baita pista. Queria encerrar esse vídeo contando apenas um pequeno bastidor. Ontem foi meu aniversário. Há um ano eu tava em casa com Covid, sem poder sair de casa, sem poder ir trabalhar, sem poder ir gravar. E hoje eu tô aqui em Silverstone dirigindo esse carro muito especial. Então, muito legal, uma baita honra de poder estar aqui, uma baita privilégio de estar aqui, de estar podendo trazer esse conteúdo incrível para vocês. Para mim foi um dia inesquecível, certamente. Um carro incrível que eu quero muito ver o que isso aqui vai fazer nas mãos de Rubens Barrichello na volta rápida. E pode acreditar que vai ter, que esse carro vai para o Brasil na faixa de 1,8 milhão de reais. Vou até ligar o ar-condicionado que eu fiquei morrendo de calor. Vai na faixa de 1,8 milhão de reais para o Brasil e a gente vai sim botar na volta rápida, já eu prometo a vocês. E é isso, galera. Obrigado pela audiência, já deixa aí o like, porque se a minha pilotagem não merece o like, certamente o carro e a pista merecem. Então, obrigado de coração, é nóis, até mais. Que carro, velho.